Boa noite, turma. Mais uma aula do canal Liderança de Resultado. Hoje falando sobre produtividade, trazendo a metodologia do GTD, Get Things Done, ou Fazendo Acontecer, do livro escrito por David Allen. Isso vai ajudar muito na sua liderança e muito na sua produtividade do dia a dia, ajudando também no controle das tarefas delegadas, ou seja, ajudando a sua equipe aí a produzir cada vez mais e aumentar a produtividade no seu trabalho e também na sua vida, tá bom? Então vai ser uma aula bem direta, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos aqui de como eu faço, como eu uso, né, o parâmetro, qual é a metodologia utilizada ali no GTD, qual é o framework que a gente usa para melhorar esse processo de produtividade, ok? Então a aula de hoje está bem interessante. Já se você não segue a gente no canal, já clica aí no seguir, aperta o sininho para você ser notificado, tá bom? E segue a gente também lá no Instagram. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem uma aula aqui falando de algum assunto ligado à liderança para facilitar a sua vida e o seu desenvolvimento de carreira como um líder de grandes empresas. Ok? Espero que gostem. Vamos para a aula. Aula de hoje sobre produtividade. Vamos falar aqui um pouco melhor sobre a metodologia. Mas antes a gente vai trazer aí uma contextualização sobre o assunto, tá? Eu costumava usar esse macaquinho sempre que eu tinha ali muitas atividades para fazer. Então, sempre que eu abri uma apresentação com a minha equipe, com essa imagem, as pessoas já sabiam que a gente estava ali realmente num momento talvez de crise, né? Então, tentando trazer uma contextualização de uma forma mais lúdica ali para a equipe, mas a equipe toda já ficava sabendo que naquele momento ali a gente realmente vai precisar mais da cooperação de todos, porque afinal de contas as atividades elas estão bem exageradas, né, ou bem pesadas para aquele momento, tá bom? Então eu trago aqui algumas frases sobre produtividade, né? Eu vou ler aqui para vocês. Quanto mais corro, mais fico para trás. É uma frase anônima. Se sua mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa e estar aberta a tudo. Eu tento viver um dia de cada vez, mas às vezes eles me atacam de uma vez só. Essa preocupação constante e improdutiva com todas as coisas que temos a fazer é o maior consumidor individual de tempo e energia. Então, assim, de uma forma geral, o que essas frases querem dizer, tá? Que a sua cabeça precisa estar vazia. Então, grande parte do que a gente vai discutir hoje nessa metodologia é focando em deixar sua cabeça vazia. A gente não pode estar aqui discutindo e criando estratégias para conseguir lembrar das coisas, principalmente hoje num mundo altamente conectado em que a gente recebe demanda de todos os lados, né, de várias formas, né, demanda por WhatsApp, a demanda por telefonema, a demanda no e-mail. Então a gente tem várias atividades que a gente tem que fazer aqui ao longo do dia, né, em vários locais de onde a gente recebe essas demandas, que a gente vai precisar ter muita atenção. Tá bom? Então, a nova rotina mundial é essa, né? A gente acaba tendo ali, tentando ter ali, 7 horas de sono, né? Mas é bem difícil. Então, passa 1 hora e meia assistindo televisão, 3 horas e meia online, 2 horas e meia ouvindo música, em sala de aula, no telefone, comendo, trabalhando, estudando, malhando. O dia precisa ter mais de 24 horas, né? Então, essa é a nova ordem, é a nova rotina. E infelizmente muita gente acha que realmente estar fazendo muita coisa o tempo todo é sinônimo de produtividade. É justamente o contrário, né? A produtividade ela realmente é quando você tem mais organização, então se você realmente tem produtividade, você consegue fazer as coisas de uma forma mais organizada e obviamente se desgastando muito menos. Bom? Então, primeiro conceito que a gente traz aqui, né, que sua mente ela foi feita para criar e não para estar armazenando coisas, não para estar armazenando aquilo que ela precisa lembrar. Então, para isso a gente tem uma metodologia que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Antes de falar um pouco da metodologia, a gente reforçando esse conceito, né, de uma mente aberta e sem muitas coisas, sem muitas preocupações, eu trago o exemplo aqui de um samurai, né, que chegou, um guerreiro chegou em sua aldeia e lá estavam mais 20 guerreiros para invadir a aldeia desse samurai. E esse samurai acabou vencendo todos eles, né, conseguiu proteger lá a sua aldeia. E ao ser questionado acerca do que ele tinha feito, como ele tinha conseguido ter êxito naquela batalha, ele disse: foi simples, eu lutei com um de cada vez.
Então, este conceito é o que a gente quer trazer, né, para que fique bem claro essa primeira parte mais conceitual da nossa aula de hoje sobre produtividade, é que a gente precisa vencer um guerreiro de cada vez, uma batalha de cada vez, tá? Não adianta a gente querer fazer 3 coisas ao mesmo tempo, 2 coisas ao mesmo tempo. Isso já foi comprovado cientificamente que a gente não é capaz. Lá atrás, no começo, né, quando eu achava também que produtividade era isso aí, era fazer 2 coisas ao mesmo tempo, era estar sempre ocupado. Eu lembro que a gente estava num treinamento e uma colega minha, né, que era subordinada minha na época, uma liderada minha, quando a professora disse que a gente não conseguia fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ela disse: consegue sim, professora, consegue, porque Humberto ele me responde e continua escrevendo o e-mail. Mas eu não sei se a resposta era a que ela queria ouvir, né? Eu não consegui captar ali. A gente já teve outra aula aqui no canal falando sobre as escutas, né? Os tipos de escuta. Eu não escutei para compreender, eu simplesmente escutei para responder, e provavelmente cometi algum erro ali na escrita do e-mail, né? Porque realmente a cabeça da gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, depois que eu passei a entender isso, minha produtividade melhorou, a qualidade das minhas entregas melhoraram, e sem esquecer que o estresse, né, com essas questões também, eles melhoram bastante. Tá bom? Então, a metodologia do GTD é dividida em 5 fases, que eu vou abrir aqui para vocês de uma forma muito simples, que é coletar, depois você processa essas atividades, depois você organiza as atividades, revisa e executa. Tá? Então, obviamente, o revisar ali ele é uma questão mais constante, né? Essas 4 primeiras fases elas vão acontecendo porque as demandas elas chegam de uma forma geral para a gente, né? Mas a execução da tarefa ela precisa ser precedida de todas essas fases para que a gente possa ter uma produtividade e uma ação mais efetiva nas nossas entregas, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de cada fase dessa e no final a gente vai trazer um exemplo ali de como eu me organizo, o sistema que eu me organizo, para que vocês possam aí tentar fazer também a organização de vocês e vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem, mandar um e-mail que a gente vai responder e ajudar vocês aí nesse processo para melhorar a sua produtividade, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é o coletar. Então a gente recebe demanda, a gente já falou aqui no início da aula, né? Demanda de vários locais, né? Então você tem demanda ali do telefone, do WhatsApp, de uma reunião que você saiu, de uma pessoa que você encontrou num corredor lá, o seu chefe você encontrou no corredor e ele te passou uma demanda. Então tudo isso, David Allen ele chama de tralhas. Então temos essas tralhas que a gente recebe de todos os cantos e essas tralhas elas vão precisar ser coletadas, tá? Então a gente precisa elencar todas essas atividades, né? Então se você já está atrasado ali nas suas demandas, você sente que você precisa de uma organização melhor, liste tudo que você tem para fazer, tudo que você gostaria de fazer para que a gente possa fazer aí uma boa, um bom processamento dessas demandas para que a gente possa conseguir te entregar uma produtividade melhor. Tá? Então, acho que nessa aula aqui, uma das tarefas que você poderia ir fazendo era para cada fase dessa, você vai construindo aí o seu novo mapa. Tá? Então, para essa aqui, é listar tudo que você tem para fazer, quais são as atividades que são rotinas, né? O que que você tem ali de compromissos na sua agenda que são reuniões periódicas e constantes, tá? Então você vai selecionar tudo ali, deixar ali numa folhinha, criar uma folhinha para isso, preencher tudo isso, para você aprender sobre essa questão do coletar, né? E aí, obviamente, quando as demandas vierem aparecendo no dia a dia, você já sabe onde colocar, você já sabe onde incluir aquilo para depois fazer o processamento das atividades. Beleza? Então, antigamente, por exemplo, eu tinha na minha mesa, eu tinha aqueles porta-documentos, né? Então eram 3. Então, um eu colocava ali que era algum dia eu ia pegar para ler, o outro era de entrada e o outro era de saída. Ou seja, eu já tinha processado aquela informação. E aqueles documentos, por exemplo, já estavam assinados ou coisa do tipo. Tá certo? Então, eu basicamente uso, né, o Todoist, que é um aplicativo que a gente vai ver aqui os exemplos dele, para catalogar essas tarefas, né? Obviamente uso ali meu tablet nas anotações das reuniões. Hoje em dia a inteligência artificial ajuda muito a gente com isso, né? Existem vários aplicativos que você leva para a reunião e ele já detalha muito bem sobre essas atividades. Uma sugestão de um uso gratuito é o Granola, né? Que ele é bem interessante, você grava ali pelo celular e você consegue realmente ter ali
um processamento bem interessante ali da sua reunião, que faz a gente ganhar muito tempo, porque a gente está anotando, depois transcrevendo todas as atividades, mas é um método também fácil, porque muitos desses aplicativos são pagos, não são baratos, e aí é mais um custo aí dentro da sua operação, que talvez você não precise nesse primeiro momento. Tá bom? Então vamos lá para a segunda fase. A segunda fase é o processar. Então a gente traz aqui um framework para vocês, tá bom? Para ficar mais claro isso, dá um print aí, já guarda isso para você. Mas basicamente o David Allen diz que é o seguinte, né? Você coloca suas coisas ali, suas tralhas, dentro de uma caixa de entrada, e a partir daí você faz uma pergunta, né? Ela tem uma ação, essa atividade ela tem uma ação. Se ela não tem uma ação, nós temos três opções, certo? Primeira, a gente joga ela no lixo. Ali foi um e-mail marketing que eu nem queria ter recebido e recebi, a gente acontece muito ali via e-mails, né? O segundo é que você bota numa pasta ali algum dia, poxa, veio ali informação de uma viagem que você está a fim de fazer, então você coloca ali para entender depois, ou uma informação que você quer ler mais tarde, uma leitura que você estava buscando, mas naquele momento você não tem tempo, mas você vai fazer ali essa leitura posteriormente, ela não tem uma ação, não demanda uma ação sua. E três, você arquiva ali como uma referência, é uma informação sobre um determinado projeto que você não é um líder direto, mas você precisa dessa informação em algum momento, então você arquiva ali e deixa isso arquivado. Se ela tem atividade, né, se ela depende, se ela demanda uma ação sua, você vai para um próximo passo e uma próxima pergunta. Qual seria essa pergunta? Essa atividade que eu preciso fazer, ela dura mais de 2 minutos? Se ela não durar mais de 2 minutos, você para o que você está fazendo e executa. Porque dessa forma, as tarefas simples, ou seja, o encaminhamento de e-mail, fazer uma cobrança, fazer então, são situações que não demoram mais do que 2 minutos, você executa de imediato. Senão você vai acumular todas essas tarefas e ao final do dia talvez você tenha ali uma demanda para 30 minutos de atividade, 40 minutos de atividade, e aí você vai ter uma certa dificuldade. Tá bom? Se ela tem uma ação e demanda mais do que 2 minutos, aí nós temos três opções também, tá? Ou você vai delegar, tá? Ou você vai colocá-la, né, para fazer posteriormente, né, assim, ou você vai criar um projeto para essa tarefa, porque aí ela talvez demande mais de uma atividade. Então, se ela demanda mais de uma atividade, você vai criar um projeto. Se ela só é uma atividade, mas ali dura mais de 2 minutos, você vai programar ali. Eu preciso de mais energia, então vou preferir fazer isso aqui quando eu chegar amanhã pela manhã. Eu tenho tempo, então não dá para processar. Não, é só uma tarefa urgente, vou ter que fazer agora. Então, para as atividades, vai colocar essa tarefa ali como uma tarefa urgente, tá? Então, isso vai depender muito do tipo de tarefa que você vai fazer, tá bom? Então, processando a informação, fizemos aqui todo o processamento. Agora, a gente passa para próxima fase, que é organizar essas atividades, tá? Então, para organizar as atividades, né, nós temos ali as categorias, que é um primeiro ponto, ela está centralizada aqui, está no meio ali, está como 2, né, porque temos os labels também, que ajuda muito a gente na organização, principalmente se vocês usarem o aplicativo que a gente está sugerindo aqui, que é o Todoist, mas a gente chega já lá nela. Então, aqui dentro das categorias, você vai ter os projetos. Né? Quais são esses projetos, Humberto? Poxa, eu tenho, né? Vocês vão ver. Eu tenho um projeto pessoal, certo? E eu tenho um projeto de trabalho, né? O projeto executivo. E tenho a minha escola de negócio aqui, que são essas aulas que eu preparo para vocês e etc. Que eu tô preparando. Então, quando vocês vão ver lá, vocês vão ver esses meus projetos. Além dessas pastinhas, o que eu tenho mais ainda? Eu tenho uma parte, né, que eu uso ali que é algum dia, tá? E mais uma de referências. Onde estão lá templates, formulários que talvez eu tenha que usar em alguma atividade. Então, por exemplo, no ponto pessoal, eu tenho algumas receitas lá dentro dessa pasta de referências, onde eu vou lá e consulto. Né? Dentro da minha pasta de alguns dias, tem uma parte lá de insights, ou seja, eu estou ouvindo um podcast, então eu pego ali meu celular e anoto ali no Todoist o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo nessas atividades. Tá? Então, é mais ou menos assim que eu categorizo as minhas tralhas ou as coisas que eu tenho para executar, elas acabam ficando dentro dessas categorias. Tá bom? Nas etiquetas, eu acabo aqui, ele traz uma sugestão, né, no computador, telefone, reunião,
Eu utilizo outros tipos de etiquetas que eu vou mostrar para vocês, mas isso aqui é uma sugestão. Eu utilizo a questão da alta energia e baixa energia, que são tarefas talvez que eu precise de uma complexidade maior, então eu preciso estar descansado. Por exemplo, preparar as aulas aqui, né? Eu preciso estar com energia alta para conseguir gravar bem, para preparar uma boa aula para vocês. Então eu coloco lá uma etiqueta de alta energia, tá? Eu tenho, por exemplo, a etiqueta de tarefas delegadas. Então, eu delego alguma tarefa e eu coloco. Então, na hora que eu filtro sobre isso, eu tenho todas as tarefas ali, independente do projeto que ela venha, para que eu consiga ajudar vocês nessa atividade. Tá bom? Então, dessa forma que eu organizo as minhas atividades, né? Você vê aqui também do lado aqui que são os critérios, né? Que é basicamente o que a gente falou anteriormente, tá bom? Mas essa estrutura aqui de organização é basicamente isso, tá? Uma informação importante, assim, que no calendário, a gente costuma dizer, a gente costuma falar muito, né, que colocar muita coisa na nossa agenda. Então a gente sai ali preenchendo a nossa agenda todinha, a gente não tem espaço para nada, né? Isso é um dos piores erros que a gente pode ter do ponto de vista de produtividade. A gente vai chegar no final do dia exausto, né? Trabalhamos demais, porém a gente vai chegar com aquele sentimento de frustração porque a gente não conseguiu entregar aquilo que a gente esperava que a gente entregasse, tá? Essa é a maior verdade, né? Então, assim, essa questão da produtividade dói muito na gente quando a gente acaba sentindo que a gente não entregou e não produziu o que a gente esperava produzir. Tá bom? Pulando para a terceira fase, desculpa, trouxe aqui uma questãozinha para vocês, né? Porque se a gente não tem folga nenhuma na nossa agenda, né? Como eu estava dizendo anteriormente, se você tudo coloca ali na sua agenda, o que vai acontecer durante o dia? Você vai receber diversas demandas, né? Vocês são líderes. Então, vocês vão ter as demandas que vocês vão trabalhar como secundárias, e aí vocês vão decidir o que vocês vão fazer com ela depois. Vocês vão ter as demandas que vão ser importantes, porque aquelas que vão virar o jogo, né? Vão fazer com que o negócio possa prosperar melhor. Você tem as demandas que surgem que são urgentes, né? Então, elas, sei lá, se tem alguma dificuldade ou alguma excepcionalidade que acontecer, você vai ter que parar o que você está fazendo para tratar aquela demanda. Você tem as piores, que são as demandas que são importantes e urgentes, ou seja, ela era importante, você negligenciou a execução dela e agora ela é importante e urgente, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava com educação, na época ainda como gerente acadêmico, eu estava preenchendo os documentos que eu precisava enviar no site do Ministério da Educação, né? Eu estava ali no deadline ali no tempo final ali de entrega e foi quando teve um blackout aqui no Nordeste. E eu não, assim, eu ainda tinha obviamente 2 dias para fazer, mas naquele momento ali eu tive mais certeza de que a gente não pode deixar as coisas para a última hora. Eu lembro que uma vez um colega, né, que ele era professor, já era coordenador do curso, e ele tinha uma atividade lá que ele precisava cumprir em termos de prazo e meta, e ele chegou para mim, porque o sistema caiu, como é que a gente cumpre a meta assim? Eu digo, é só não deixar para o último dia, né? A gente deixou para o último dia, a gente está sujeito ao que pode acontecer, a gente está sujeito ao acaso, tá? Aí dentro de tudo isso, essa demanda aqui, né, essa matrizinha aqui que facilita a nossa tomada de decisão, vai ter uma que você vai receber assim, ó, urgente, assinado o chefe. Essa é um super trunfo, você vai ter que executar em detrimento de todas as tarefas que você tem para fazer, tá? Então, infelizmente, a gente precisa, ou felizmente, a gente precisa ter espaço dentro das nossas agendas para conseguir executar e adequar as coisas sem sentir aquele sentimento de incompetência por não conseguir concluir o que a gente tem que concluir, o que a gente se programou para concluir durante o dia. Tá bom? O processo de revisar. Então, eu tenho ali também uma metodologia para revisar. Eu reviso todas as minhas agendas, reviso a quantidade de tarefas, reviso as tarefas que eu deleguei para saber como é que está o acompanhamento daquilo e registro ali no comentário, o Todoist me permite isso, tá? Então reviso a minha pasta ali de algum dia, saber se tem alguma coisa ali, limpo toda a minha caixa de entrada, então é um momento também que eu processo essas informações. Então basicamente eu tenho 2 momentos, né? Eu tenho um momento todos os dias que eu olho para a agenda somente do dia seguinte, analisa a quantidade de tarefas que eu tenho para fazer no dia seguinte, a quantidade de agendas que eu vou ter, se tem alguma coisa que eu tenho que fazer externo ou não, e me organizo melhor desta forma. Então, trago aqui também para vocês, né, essa mesma lógica, tá?
limpo toda a minha caixa de e-mail e processo ali as informações que eu tenho que processar, limpo minha caixa de entrada e é o que eu faço e preparo ali meu dia seguinte, antes de eu ir embora e desligar meu computador, tá? Toda sexta-feira à tarde eu faço um processamento mais longo, que está aqui, né, para vocês. Então eu esvazio toda a caixa de entrada, realmente eu não deixo nada. Eu faço uma revisão dos meus projetos, saber se as coisas estão andando, se eu preciso incluir mais alguma tarefa, se alguma tarefa está atrasada. Eu olho, né, todas as minhas próximas ações da semana seguinte, saber se eu realmente tenho tempo suficiente para executar tudo aquilo, se eu vou precisar delegar mais alguma coisa, se eu vou precisar enxugar, se eu vou precisar reprogramar, né, dependendo de ter uma viagem ou não, para poder organizar melhor esse processo. Eu reviso todas as atividades que estão ali aguardando, ou seja, que eu coloco ali para algum dia e que eu preciso ali talvez resgatar e começar a trabalhar, tá? E eu reviso também toda a parte do meu calendário, né? Então, aquelas reuniões recorrentes, será que ela é necessária para essa semana? Será que em razão de uma viagem eu posso tirá-la, né? Não, poxa, se é a reunião com a equipe, a reunião principal, realmente essa não tem jeito, a gente vai ter que executar. Mas se for uma outra reunião mais simples, às vezes vale a pena a gente pular, tá bom? Então eu acabo olhando ali todos os detalhes, né, de cada atividade, justamente para processar e organizar, revisar todas essas atividades. Eu faço isso semanalmente, né? Antigamente eu fazia isso no domingo, hoje em dia eu evito trabalhar no domingo, até mesmo porque é o dia que eu me dedico a gravar esses vídeos e a preparar esse material para vocês. Então eu acabo fazendo isso no finalzinho do expediente na sexta-feira, para conseguir melhorar ali a minha produtividade no dia a dia, certo? Fizemos o processo de revisão, agora é executar, né? Então, o que demanda mais energia primeiro, então você se conhece mais, né, seu ritmo, mas obviamente quanto você mais está com a cabeça livre, quanto menos você se estressou ali durante o dia, mais você vai conseguir ali trabalhar melhor, tá certo? Então eu puxo ali as minhas atividades mais complicadas e que demandam uma carga de energia maior para o começo do dia, né? E deixo à tarde mais aquelas atividades realmente de processamento, atividades mais operacionais, mais simples, tá? Hoje em dia, né, com a inteligência artificial ajuda muito a gente em muitos processamentos e muitas coisas, então recomendo aqui, vou gravar uma aula para o canal depois com o uso das inteligências artificiais, assim, não vamos ter nem slide, eu vou estar usando aqui a minha tela e as minhas IAs aqui para a gente poder estar conversando, tá bom? Então, inclusive, comenta aqui embaixo, né, se você quer ver essa aula, comenta aqui com a gente, escreve IA aí, que a gente faz uma próxima aula, saber quantas pessoas aí vão ter interesse disso, para que a gente possa fazer uma próxima aula sobre o uso de inteligência artificial aí na liderança e no trabalho executivo, tá bom? Então, a execução da tarefa, ela tem os precedentes que a gente apresentou aqui, então a demanda a gente acaba tendo muito essa dificuldade, a gente quer logo, né, acha que ser produtivo é isso, mas seguir essa metodologia é trazer uma capacidade muito maior de entrega e de entrega de qualidade para o nosso dia a dia e para a nossa produtividade. Tá bom? Uma das coisas que você, enquanto líder, precisa fazer também é essa comemoração, né, das pequenas vitórias, tá? Então, o líder precisa desse espaço para cuidar do time. Então, você não pode estar 100% ali focado em execução de tarefas, porque você precisa cuidar do seu time, você precisa dar atenção para o seu time. Então, a gente precisa realmente se dedicar também a essa atividade, tá bom? Em resumo, né, eu vou trazer aqui uns exemplos práticos. Então, tá aqui basicamente, eu vou pegar aqui o laser só para facilitar a vida de vocês. Você vê aqui, né, que é o Todoist, esse aqui é o Todoist que eu uso. Então, aqui você vê meu caderno executivo com 52 tarefas, escola de liderança. Eu tenho uma outra pastazinha aqui, tá, pessoal? Como eu viajo até razoável, então eu tenho aqui uma pasta que eu considero como aniversário, viagens e eventos. Então eu preencho lá, porque o Todoist ele tem uma possibilidade de você criar calendários. Então ele cria um calendário, então você consegue fazer, por exemplo, aniversários. Então todo dia, 18 de abril, é o aniversário do fulano. Então ele todo 18 de abril vai te lembrar sobre isso ou
te lembrar da forma que você queira, uma semana antes, para dar para você comprar um presente, ou coisa do tipo, não sei. Tá? Então, aqui é um exemplo aqui de como é que eu utilizo, né? Aqui, por exemplo, as atividades da análise inicial que eu estou fazendo, então algumas tarefas que foram delegadas, né? Eu estou olhando ali a DRE da consultoria, então pegando algumas informações ali que eu estou fazendo. Então, esse é um projeto, né, que precisa ser entregue dentro dessa estrutura executiva, né, do meu trabalho, que está ali e eu venho fazendo, tá bom? Aqui, como eu falei para vocês, a pasta Insights, né? Então, conforme aqui tem muita coisa de podcast que eu vou escutando, e aí eu acabo trazendo aqui para depois eu processar, e então tá na pasta de alguns dias, né? Então, todas as sextas-feiras, às vezes eu olho para alguma coisa dessa e digo, olha, deixa eu puxar aqui, eu acho que eu vou falar sobre um assunto desse aqui, uma aula sobre isso, acho que vai ser interessante, aí eu puxo ali, crio uma aula sobre isso, né? E aí essa pasta, ela sai daqui, desse fluxo, tá? Você percebe que minha agenda é bem livre, né? Então, eu tenho aqui algumas atividades só durante a minha agenda, né? Porque no momento nesse momento exato, né? Eu estou ali em uma consultoria e iniciando uma nova atividade, mas de qualquer forma aqui na agenda se percebe que não tem, por exemplo, fazer o relatório acerca da análise inicial lá da universidade que a gente está avaliando, né? Não existe isso aqui na minha agenda, existe nas tarefas. Na agenda não. Você vê que a agenda está livre justamente para eu poder alocar da melhor forma possível o processamento. Lembre-se, né? Agenda é só aquilo que tem hora definida. Então eu tenho uma reunião de comitê às 10 da manhã, essa reunião de comitê não pode acontecer em outro horário, ela tem que acontecer às 10 da manhã, eu vou precisar estar lá às 10 da manhã. Então, ela está na minha agenda, diferente, por exemplo, de fazer o relatório, que eu posso fazer isso em outro horário. Então, outra parte aqui, né, que eu falei para vocês já, a parte de organização, você vê aqui, né, que eu tenho uma agenda de amanhã, então é uma atividade recorrente que acaba vindo aqui todos os dias, ela está aqui na minha agenda, que eu olho para a atividade do dia seguinte, e aqui revisar os projetos, né, onde eu coloco aqui limpar o inbox, que é a caixinha de entrada, revisar o projeto, verificar as tarefas delegadas. Isso tudo é muito fácil, porque eu acabo usando aqui os filtros e as etiquetas, então isso facilita demais a execução das nossas atividades, tá? Verificar o volume de tarefas, então será que as tarefas elas estão adequadas para a próxima semana de uso? Então também verifico isso e organizo a agenda ali para que a gente possa trabalhar melhor e conseguir chegar com a produtividade e com a sensação de dever cumprido, sem aquele estresse que normalmente a gente tem no dia a dia. Tá bom? Em resumo, coletar, processar, organizar, revisar e agir, tá? Então não dá para inverter a ordem, é assim que você precisa executar as suas tarefas. Essa é a metodologia do Get Things Done, ou faça acontecer. Te agradeço demais a participação nesse vídeo, espero que tenha gostado. Dá um like no canal e até a próxima aula. Tchau!